a gente vai falar a respeito de Sarai, como ela começou, né? Porque tudo tem um início, e talvez o seu início não tenha sido tão bom. Vocês estão aqui? Talvez não comece muito bem, talvez não comece do jeito que você esperava, talvez o início, talvez você tenha chegado aqui, todos nós temos aflições, temos problemas, e entenda uma coisa, não existe realização sem obstáculo. Ninguém passa pela vida sem enfrentar conflitos. E essa mulher foi uma mulher que soube sobressair apesar dos conflitos e obstáculos. E aqui, em Gênesis 11, no verso 30, a Bíblia vai dizer assim: Sarai era estéril, não tinha filhos. Aline, mas você está dizendo que Sara era estéril. Qual era o obstáculo dela? A Bíblia começa falando que Sarai era estéril, não tinha filhos. Preste atenção, a coisa mais relevante que poderia ser dito a respeito dela era a sua debilidade. Todos nós que estamos aqui enfrentamos obstáculos e talvez a coisa mais importante que alguém diga ao nosso respeito é o nosso momento. Esse era o momento de Sarai, era a esterilidade, e isso na sociedade antiga era uma calamidade para a mulher ser estéril. Isso significaria que o marido dela poderia trocar ela por outra mulher, tão bela quanto ela, entretanto fértil, porque a fertilidade de uma mulher significava o cimento do casamento. Quando uma mulher era fértil, ela tinha convicção de que o casamento dela não seria abalado. Ela tinha convicção de que ela não seria trocada. Ela tinha convicção de que seria respeitada entre os seus. Mas a Bíblia está falando que Sarai era estéril. Qual é o obstáculo que você está passando hoje? Como que as pessoas, ao falarem de você, o que elas dizem a seu respeito? Será que elas estão falando o seu problema, a sua situação, a sua circunstância? Já viu quando alguém encontra? Ontem nós estávamos no centro de Niterói, eu e meu esposo encontramos com a prima dele, uma amiga minha. E aí a pergunta é, como que você está? E sua mãe? E como é que está fulano? Ah, tá bem. Aí a prima do Dudu falou assim, fulana está quase cega, fulano está com diabetes. A gente queria saber como a pessoa estava, não o momento dela. A gente queria saber como a pessoa vivia, como estava, não só o estado dela, porque o que ela estava relatando eram problemas que as pessoas estavam enfrentando. Talvez as pessoas, quando alguém pergunta, quando existe uma pergunta a seu respeito, como que está fulana? E está depressiva? Não está bem, não. E Beltrano, como é que está? Desempregado. O estado dele está desempregado, não arruma emprego, muito difícil. E divorciou, não sabia? Está divorciada. E a outra está deprimida. Está com depressão. E a outra está com burnout. Estou falando que muitas das vezes, quando as pessoas falam a seu respeito, elas estão relatando o seu obstáculo. Elas estão relatando o seu problema, não quem você é. Vocês estão aqui, gente, comigo? E aqui, preste atenção, essa questão da Sara era uma calamidade. Às vezes você está enfrentando uma situação que você não quer que ninguém saiba. Qual é a sua calamidade nessa noite? O que você está tentando esconder? O que a gente não quer que ninguém fique sabendo porque ainda não foi tratado, ainda não foi resolvido, ainda estou vivenciando isso. Qual é o luto que você permanece vivenciando? Querido, esse contexto aqui, quando a Bíblia está dizendo que Sarai era estéril, havia um conflito familiar, era um período de luto. Preste atenção, o cunhado dela, Harã, havia morrido. Foi a primeira morte prematura da Bíblia. Ou seja, essa mulher ela está enfrentando um conflito externo e realidades internas totalmente desconhecidas. Sendo ele a primeira morte prematura da Bíblia, ela está enfrentando uma realidade na sua casa que ninguém nunca havia experimentado. Que não tinha quem ela pudesse procurar, além da realidade que ela carregava de esterilidade,
Ela estava enfrentando um período de luto, a família estava enlutada. A palavra de Deus vai dizer que Terá ainda era vivo, ou seja, o pai de Abrão era vivo, tendo seu filho morrido de forma inesperada. Mas uma coisa Deus me trouxe aqui para te dizer essa manhã: nada na sua vida vai morrer de forma prematura, nada na sua vida vai morrer de forma inesperada, nada que você coloca a mão vai definhar e morrer. Pelo contrário, aquilo que você coloca a mão desenvolve, cresce, avança, prospera. Não vai haver esterilidade na tua vida, vai haver um bom sucesso que permeia cada área da tua vida, porque você vai ter equilíbrio emocional para lidar com as circunstâncias. Porque às vezes as pessoas estão fisicamente bem e por dentro estão implodindo, querido. Mascara um sorriso, mas só o Senhor sabe como está a alma. E nessa manhã Deus te trouxe aqui não só para tratar o seu espiritual, mas para alinhar a sua alma ao espiritual. Porque não existe, querido, um bom sucesso espiritual se a sua alma está adoecida. Se a sua alma está gritando por socorro, mas muitas das vezes a gente estampa um sorriso no rosto e não pede ajuda. E não vai para o ambiente onde há ajuda, onde há socorro. Mas essa manhã você veio aqui, então você está num ambiente onde há ajuda, onde há socorro, aonde você pode ter entrado com qualquer enfermidade, mas sai curado. Aonde você pode ter entrado depressivo, mas sai alegre. Aonde você pode ter entrado desestruturado emocionalmente, mas o Espírito Santo de Deus está alinhando agora a sua alma ao seu espírito. E não importa a circunstância que você esteja enfrentando, se é uma realidade que você nunca viveu, vai ter graça do Senhor para te sustentar nessa realidade. Aline, eu nunca enfrentei, querido, Sarai nunca havia enfrentado. A Bíblia não relata antes morte prematura, a primeira é na casa dela. Mas preste atenção, você não vai se tornar a sua dor. Você não vai se tornar a morte. Você não vai se tornar o que lhe fizeram. Você não vai se tornar a sua circunstância. Você vai vencer essa circunstância. Porque entenda, o nome Sarai significa lutar. E só você sabe o quanto tempo você está lutando com essa realidade. Só você sabe o quanto você tem lutado na força do teu braço para tentar vencer as realidades que têm se apresentado diante de você. Só você sabe os seus conflitos internos. Os externos as pessoas ficam sabendo. Tanto que a Bíblia está relatando que ela era estéril. Ou seja, o que está de fora, o que está aparente, todo mundo sabe, mas aquilo que está dentro, Deus trouxe você para tratar. O caos que está dentro, preste atenção, nós estamos vivendo numa geração que está normalizando a esterilidade e se acomodando a viver no caos. Vamos parar de normalizar aquilo que não é normal para a palavra. Vamos parar de nos acostumar a viver em meio ao caos e ordenar o caos pela palavra. Não vamos nos acostumar, nos amoldar a uma realidade, porque entenda, quando a improbabilidade humana entra em contradição com a palavra, você fica com a palavra. Havia uma improbabilidade humana para essa mulher que era gerar. Querido, não existia tratamento como há hoje. Hoje existem vários tratamentos, existem várias medicações que homens podem tomar, mulheres podem tomar, inseminação artificial, a FIV. Esses dias eu conversava com um rapaz, ele falou: a minha esposa engravidou agora, na segunda FIV que fez. Pagou 30 mil, tentou, não conseguiu. Fez a segunda e agora sim, está gerando. Não havia tratamento para o que ela estava enfrentando. Ninguém havia experimentado a realidade que Sarai está vivendo. Talvez você se encontre nessa manhã assim, experimentando uma realidade que você olha para o lado e não vê ninguém vivendo. Mas essa mulher também não se vitimizou, querido. Vamos parar de vitimização. Vamos ser uma mulher que, independente daquilo que enfrenta, sabe que é cheia do Espírito Santo e que tem poder de Deus operando em si para vencer qualquer realidade.
Já tem mulher aqui levantando a mão porque já entendeu. Você é essa mulher que sabe o poder do Espírito Santo de Deus que habita em você, que conhece o poder que te habilita a vencer qualquer realidade. Então não importa a realidade que você esteja enfrentando, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele assegura isso em 2 Coríntios 2:14. Vai falar que em Cristo você é sempre conduzido em triunfo. Não importa o que esteja acontecendo, você nasceu para triunfar.